Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Guedes Connection, um podcast que une direito, empreendedorismo e inovação. Hoje temos a honra de receber o Alessandro Becker, administrador com MBA em Gestão e mestre em Administração. Alessandro é sócio consultor da Aporte Empresarial, é empresário, investidor em empresas, tem mais de 20 anos de experiência em consultorias nos setores de indústria, comércio, serviços e agronegócio, e também é especialista em gestão estratégica, comercial e governança. Alessandro, seja muito bem-vindo ao Guedes Connection. Obrigado, agradecemos aqui o convite e estar participando desse evento. Muito bem, e além do Alessandro, também recebemos com muita honra Jefferson Emílio de Souza, que é contador, especialista em contabilidade gerencial e dinâmica de grupos, mestre em engenharia de produção. Jefferson também é sócio e fundador e consultor da Aporte Empresarial, é empresário, investidor de empresas com mais de 30 anos de atuação em consultoria, também é especialista em gestão estratégica, comercial e governança e conselheiro empresarial. Jefferson, uma honra tê-lo aqui conosco no Guedes Connection. Muito obrigado aos parceiros aqui do Guedes, né? Sempre estamos interagindo. A formação, às vezes, ela fica até pesada, né? Botar isso aí, porque até a gente diz que está formado quando, né? A gente não sabe quando é que está mais formado. Uma vez valia muito mais tempo o conhecimento, né? Daquele período que tu adquiria na graduação, demorava mais para diluir, né? Agora dilui muito mais rápido, né? Mas obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Muito bem, ainda que a gente resumiu bastante aqui a qualificação de vocês, né? E também está conosco aqui o Dr. Rogério Mansur Guedes, que é sócio fundador também do escritório Guedes Advocacia. Muito obrigado pela presença. Já passo a palavra para o Dr. Rogério também receber os convidados e fazer a nossa primeira pergunta. Obrigado, Lucas, Alessandro, Jefferson, pela presença com nós aqui. Tanto a gente sempre respeita esse trabalho, louvável trabalho de consultoria que nos colabora com o jurídico, e a gente sempre faz essas parcerias. Por nós hoje aqui gostaria que vocês falassem um pouco assim, como é que essa trajetória da Aporte, sucesso da Aporte, esse patamar que está se encontrando hoje aí, essa brilhante empresa que lá assessora as empresas para ter sucesso, mas como é que é o sucesso da Aporte que está acontecendo? Também vou começar e deixar começar até porque a fundação ela aconteceu em 2011, né? E uma trajetória, não estou aqui para contar muita história, mas mostrar, na verdade, que tinha uma lacuna e ainda continua isso, né? De ter empresas de consultoria no interior do estado. No interior do Brasil, até eu diria assim, né? Normalmente as empresas de consultoria, elas se instalam em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, é mais difícil ter no interior. Existem muitos consultores independentes. E nessa questão aí a gente começou a identificar a oportunidade lá atrás e começamos a montar uma ideia de empresa de consultoria, né? Tendo algumas metodologias como pano de fundo, e a gente muitas vezes precisa de ter pessoas chaves para tocar, né? Até porque peças no interior, diz que santo de casa não faz milagre, penso que o centro da capital é melhor. Nós também, como somos aqui em Passo Fundo, a cidade interiorana, no contexto do Brasil, a gente vai sempre no sucesso, a gente pensa que não tem, mas a gente vai lutando para deixar o sucesso, né? E interior tem um pouco desse preconceito, mas a gente também está numa região, uma cidade de influência, né? Passo Fundo é uma cidade de influência para vários municípios da região. Acaba tendo essa referência também para esses municípios. Assim como uma pessoa de Passo Fundo, um empresário de Passo Fundo acha São Paulo como referência, talvez alguém aqui de Sananduva, de Tapejara, de Carazinho, enfim, olha Passo Fundo como referência, né? Mas o fato é que a gente escolheu estar aqui. Eu poderia, e eu tenho dito isso sempre, se fosse só querer ganhar dinheiro, eu teria que estar instalado em São Paulo. Mas tem uma questão de qualidade de vida, tem uma questão de identidade, assim, da gente com o interior. Qual é a vantagem que a gente tem em relação a isso? A comunicação também com o empresário local, ele flui melhor numa linguagem que a gente conhece a economia da região, conheço as pessoas. Tem uma identidade. Esse jogo pega muita empresa familiar, que são nossos clientes, às vezes tem uma dificuldade, vem alguém com uma linguagem assim muito rebuscada, né? Apesar da gente até conhece essa linguagem, mas muitas vezes eu preciso atuar nas empresas daqui com uma linguagem que conecta com ele, com a necessidade dele, com o time dele, né, que está tocando.
Então essas coisas a gente acaba ganhando uma proximidade. E a vantagem de nós estarmos aqui também tem a vantagem da presença. Tem alguém de fora que acontece, nós temos aqui concorrentes que atuam aqui na região e a gente olha como concorrente porque né? Mas ao mesmo tempo é fomentado, não tem problema nenhum, se tem mercado para todos. Perfeito. Mas o pessoal atua, vem uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Tem hoje a facilidade da comunicação também. Aqui está um exemplo, né? O podcast é uma coisa nova que apareceu nos últimos anos. Tem facilidades disso, mas a presença em alguns momentos era necessária. E essa presença que nós temos com mais constância, né, nos nossos métodos, acaba gerando uma proximidade e talvez o reflexo nisso também se dê nos resultados que a gente acabou tendo nesse período. Então são 13 anos, né, de atividade. A gente está virando 14 anos no próximo ano, em janeiro. Nesse período surgiu outras empresas de consultoria, surgiu outros negócios vinculados, mas não é tão simples sustentar, né? E a gente vem crescendo aos poucos. Então começamos Passo Fundo, hoje a gente tem já um escritório em Itajaí, tem um escritório em Santa Maria também, né? Que também atende empresas dessas regiões lá e a gente acabou expandindo um pouquinho essas atividades. E Alessandro, complementa então essa noção da fundação, da aporte, e eu também gostaria que além da fundação tu nos explicasse assim, o Jefferson já deu alguns diferenciais, né? Mas o que vocês fizeram, qual que foi a estratégia, além desses detalhes que o Jefferson mencionou, para romper essas barreiras, né, e mostrar que aqui no interior, aqui em Passo Fundo, também tem consultorias de sucesso? Perfeito. Bom, então uma questão importante na consultoria tem a ver com o pilar de entender de gente. Então todos os consultores e sócios tiveram na sua trajetória profissional gestão de pessoas. A gente sabe que pessoas é um dos principais ativos das empresas. Uma segunda questão, entender de negócios. A gente passou por vivências, todo o nosso time trabalhou na indústria, comércio, serviço, agro, interagiu com vários segmentos. Pagou boleto. Porque tem que entender, né? De negócio é isso, né? E o terceiro fator para fechar esse ciclo tem a ver com a metodologia. Então a Aporte, ela estudou diversas metodologias, metodologias americanas, metodologias europeias, e a gente criou um modelo e a gente adapta esse modelo para a realidade das empresas. Okay. Então a gente usa de pano de fundo o BSC, e dentro dele a gente consegue utilizar para empresas pequeno, médio, grande porte, dos mais diversos segmentos. Então um grande diferencial é a metodologia. E uma outra questão da consultoria importante é que a Aporte ela constrói o planejamento e acompanha a execução. Então nós somos uma consultoria que se envolve com a execução, porque a gente entende que só construir o planejamento pode ser que tenha uma barreira em implementar e conseguir obter resultados. Então essa vivência dos consultores, estar construindo e apoiando a execução, traz um grande diferencial. E a gente percebe isso nos resultados e essa proximidade com o nosso cliente, nosso modelo de agendas semanais, em alguns casos quinzenais, de acompanhar o segmento do cliente. Então, a gente tem uma equipe também que dá todo o apoio, traz toda uma análise de mercado, que complementa o nosso trabalho. Então, esse time trabalha em conjunto para a gente conseguir atender os clientes e ter um ótimo resultado. Alessandro, aproveitando a tua abordagem sobre as metodologias, né? Vou me arriscar que não é minha área, né, administração, mas a maioria das metodologias elas foram desenvolvidas nos Estados Unidos. Perfeito. E recentemente vocês fizeram uma visita para a China, né, numa feira chamada Canton Fair. Poderia iniciar essa conversa e contar um pouco mais o que vocês viram de novidades, o que vocês podem nos contar sobre essa visita? Perfeito. Bom, então, uma questão que a China hoje é a segunda maior economia do mundo e, ao que tudo indica, pode se tornar a primeira, né? Então já desperta um certo interesse. A China tem essa feira, Canton Fair, a maior feira do mundo. Começou lá em 1957, então a China é uma potência hoje, um país muito populoso. A chance quando se monta um negócio na China de dar certo é maior. O próprio modelo do chinês, quando eles montam empresas para produzir produtos para o mundo, eles não olham somente o local. E com isso a gente discutiu e, vamos reunir um grupo de empresários, clientes e vamos levar para enxergar isso, conviver um pouco com isso. Então a gente organizou esse evento, né? Essa viagem, essa missão. A gente havia feito uma missão anterior para Dubai e a gente entendeu que era o momento da China. E foi muito bacana, porque lá nós vivenciamos, conhecemos empresas, entendemos o formato de trabalho, questões culturais, e entendemos o que eles estão fazendo para chegar e ser referência no mundo nos negócios, né? Principalmente produto, escala. Então eles têm um modelo e todas as empresas, de uma forma ou outra, precisam
acompanhar e entender, porque isso gera impactos no mundo como um todo. E cada vez mais eles estão criando negócios, essa feira tem se consolidado, é uma feira que tem dentro dela vários segmentos, então o empresário precisa organizar um roteiro e visitar o seu segmento. Não necessariamente ele vai fazer negócio com alguém da feira, mas na feira ele vai perceber um pouco de produtos do futuro. Algumas questões, o pessoal comenta que a China é o país do futuro, então a gente enxerga coisas lá que daqui a pouco vão estar aqui no Brasil, ou em outro lugar, né, da América. Então é importante isso, o empresário enxergar um pouco o futuro e se preparar para esse futuro, e a China é um dos lugares que tem isso. Porque, aproveitando o Alessandro, e talvez o Jefferson possa falar também da experiência dele lá na feira, e aí eu tenho certeza que o Rogério quer explorar bastante esse assunto também, mas uma coisa que eu queria entender é o seguinte, já passou aqui pelo episódio o seu Lin, né, da Planacom, passou também o Vinícius Derduto, comentaram algumas questões voltadas mais para as áreas deles, e aí eu queria entender, vocês que já lideraram então essas missões para Dubai, e também podem comentar outras missões que vocês têm em mente aí para organizar, mas eu queria entender, assim, quem acompanha o podcast, ou o empresário que também vai olhar mais para a Porte agora, é possível, então, é real, é palpável o empresário pensar em fazer uma missão dessas, olhar a tecnologia, a inovação que tem na China e trazer isso para o Brasil ou para o interior, aqui para o nosso interior, de uma maneira realística, de uma maneira possível, palpável? Mais do que a gente imagina, né? Talvez pareça tão distante, mas hoje está tão perto, né? Tem vários facilitadores aí hoje que há pouco tempo não tínhamos, né? Tem várias tradings fazendo isso, tem vários operadores, né, que acabam facilitando esse processo. A própria questão logística, que antigamente era um problema, hoje já ela pode ser fracionada. Então, tá aí os exemplos dos grandes players do mercado, né, essas Shopee e outras, né, que acabam fazendo operações de lá para cá com maestria, né. Então, tem possibilidades e muitas possibilidades de buscar. Só dar um passinho para trás, assim, dizer por que a gente também promove essa interação, porque na nossa missão da Porte, aportar competência para gerar valor e sucesso empresarial. É fundamental, isso corre nas nossas veias. Poderia até repetir para nós isso. Aportar competência para gerar valor e sucesso empresarial. Se a gente não está fazendo isso nas empresas, nos incomoda muito. Isso circula nas nossas veias diariamente. Nós temos um propósito lá também que complementa a nossa missão, que é transformar a realidade das empresas, que também corre nas nossas veias. Quando a gente não está fazendo isso, nos incomoda. E das formas de aportar competência não é só com a consultoria, é também levar para vivências diferentes os empresários que circulam ou que estão na nossa rede de contatos lá, ou que são nossos clientes. Porque essas vivências em outros ambientes, ela traz uma bagagem que é diferente do vir fazer só a consultoria. Ele acaba vindo com uma cultura anexa, acaba vindo chipado, como a gente diz, né? Porque ele absorve um conjunto de conhecimento e de experiências naquele momento, naquela viagem, que dificilmente ele vai viver só vendo vídeo, ou sei lá, estudando, né? Não que não seja importante, né? Já está ficando uma marca da Porte, essas vivências do empresário. Perfeito. Ele busca a consultoria, ganha um bônus, que eles organizam toda a viagem, levam pelas dificuldades, dependente de quem está indo, pela idade, sem saber inglês, sem saber mandarim, vocês organizam todos voltam assim, realizado pelo negócio para lá. Isso aí. E fazendo negócios também, não sei como é que é esse negócio deles, estão fazendo negócios também acontecendo. Muitos deles, sim, já voltaram. Daí, voltando para a questão da China, foi uma das experiências, a gente já tem previsto aí, a gente tem feito esses nossos roteiros a cada 2 anos, né, para dar tempo de organizar. A gente tem agora previsto 2 possíveis roteiros aí que nós estamos estudando, também para levar para novas experiências. E caso da China especificamente, né, o pessoal já lá amarrou algumas possibilidades e depois concretizou aqui, né? Então, eles estão acontecendo porque eles são negócios que tu vai fechando ali 60 dias para ficar 2, 3 anos buscando essa transação comercial provavelmente ocorrendo, e hoje, nesse momento, está correndo já transações. Tem segmentos mais específicos, tipo aço, né? É um segmento que tem essa volatilidade de preço do mercado, então mas aconteceu já negócio nessa linha. Máquinas industriais, né, dependendo das máquinas, tem também já pessoal, a parte de eletrônica, a parte de material de construção, alguns insumos, né? Então tem várias coisas ocorrendo aí que estão
sendo aproveitadas em função da viagem. Saiu negócios, efetivamente saiu. O que nós estamos colhendo ainda, que é isso que eu estou dizendo, que na verdade tem uma cauda, tem um espaço ainda, né? Tem um conhecimento que vai sendo usado aí para os próximos anos ainda, né? Porque quando se faz uma consultoria, a empresa chama e diz, não estou bem. Pega um consultor, não. Vocês sempre estão trabalhando com empresas que estão bem fixadas, querem fixar mais no mercado e vender mais. E vocês colocam essas experiências neles para eles crescer mais. É uma crescente, assim, é uma realização, acho também, da própria aporte, vendo o seu cliente ali que estava bem no mercado e cada vez vai evoluindo também. É bem interessante esta troca de experiência no exterior e buscar um facilitador. Perfeito, dá o pacote completo, né? Que essa é a nossa preocupação também, né? Por isso, quando nós fomos à China, também buscamos parceiros que têm condições de dar suporte no dia seguinte para este empresário. Porque não é uma especialidade nossa, nós não somos uma trade, nós não somos um escritório de importação e exportação, nós temos um negócio de consultoria. Mas eles precisam, normalmente essa pessoa que vai fazer uma transação no dia seguinte precisa de apoio. A gente acaba levando junto, dando opções, assim como muitas vezes, vou pegar aqui o nosso exemplo, né? Nós não somos especialistas na área jurídica. Então, a gente admite isso, apesar de trabalhar com governança, e nós não queremos entrar, não está no nosso escopo. Então, a gente acaba indicando parceiros, né, de confiança, como o caso do Guedes, fazer a propaganda junto. Olha aí. Porque faz parte. Eu vou pegar um exemplo de um contrato internacional, uma parceria tecnológica que alguém vai fazer aqui para fazer nessa parceria talvez tem que olhar para o contrato, o que ele diz, né? Vou ganhar exclusividade, não vou ganhar. Sim. Então ele tem que ter essa noção do que ele está tratando. Então a gente tem que acoplar nesse sentido, né, Guedes? Para o cara ter sucesso, não é só a consultoria. Então a gente vai acoplando coisas necessárias para o desenvolvimento dele, porque a nossa preocupação é para que ele tenha sucesso lá no final, certo? Então, aportar competência para gerar valor e sucesso. Não estiver gerando valor, e às vezes o gerar valor não é a consultoria pura, né? Sim. Então, por isso que o Alessandro falou antes aqui, né? Ter conhecimento de gestão, de pessoas, de método e também ter a vivência e entendimento de negócio. E essas vezes a gente não tem uma especialidade, vai acrescentando aquilo que é necessário. Excelente, a gente fica muito feliz também com essa parceria. E aí tem algumas curiosidades que surgem, né? A gente fez essa mesma pergunta para o Seolim, para o Vinícius também. E eu queria ouvir de vocês assim, o que mais chamou a atenção da parte cultural ou gastronômica, que vocês possam compartilhar conosco. E aí eu aproveito a pergunta também para, mesmo que vocês tenham já toda essa experiência de outras missões e toda essa bagagem que vocês têm como gestores, empresários, assim, o que inspirou vocês nessa última viagem para vocês repensarem ou implementarem alguma coisa como CEO, como empresário, como gestor? Perfeito. Uma das questões que chama atenção lá realmente é a alimentação. Então eles têm uma alimentação, algumas iguarias, né? Trazer algumas curiosidades, né? A gente teve a oportunidade de participar de algumas jantas promovidas por parceiros e pelo próprio governo, né? O governo, a gente teve uma recepção bem interessante lá. Então, além da feira, nós tínhamos os momentos de encontros, né? E numa das jantas, assim, a gente teve a experiência de comer água viva. Então, algo que a gente não está acostumado, né? Água viva. Mas ela estava condimentada ou ela estava... Ela estava preparada, Mas um dos itens... Era uma água viva morta, já. É isso aí. Esse era um dos itens. Mas tinham vários itens, assim, se a gente olhar a alimentação deles, quando nós chegamos nesse restaurante, a gente percebia, assim, ficavam expostos, né? Os alimentos, inclusive os peixes vivos ali, né? Então, daqui a pouco eles estavam preparando, estavam trazendo, assim, eles utilizam, assim, na preparação e na formação da mesa, a cabeça do animal tá junto no prato, que é algo diferente que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, tu olha assim, chama atenção. Frango com bico, né? Por exemplo. Exatamente. Assim. Então, cabeça e o bico. Tem em alguns outros itens, assim, por exemplo, o peixe, eles fazem um peixe cozido que ele parece mais uma massa, mas é a forma como eles se alimentam, né? E trazer alguma curiosidade também da bebida, né? Então
Então nós acabamos experimentando uma bebida que é uma bebida tradicional, depois o pessoal comentou que é uma das empresas mais valiosas do mundo de bebida, a gente nem conhecia a empresa, não conhecia aquela bebida. Olha só. Então para mostrar... Ela é a mais valiosa do mundo, né? Porque o mercado deles é muito grande, né? É. E aí também eu ouvi do Jefferson essas curiosidades, e aí eu vou deixar minha pergunta gigantesca aqui agora, mas o quão é importante para quem quer fazer negócio com a China ter um conhecimento sobre a cultura local deles? Tem um entendimento, pelo menos assim, nas relações, né? Eles têm uma relação presente, assim. Então, respondendo inclusive, vinculando ao que tu perguntou antes. Um dos aprendizados é a parte comercial. Eles são muito fortes. Eles não têm problema em serem insistentes. Eles não têm problema com a concorrência. Eles não estão nem aí pro cara que está do lado, né? Eles fazem o trabalho deles. Se eles te enxergar saindo do que no caso da feira saía do stand do lado que vendia a mesma coisa, eles tanto faz, dali meia hora tu estava recebendo o WeChat ou o e-mail, né, ou o WhatsApp, enfim, são mecanismos que tu recebe muito, eu continuo recebendo até hoje, ofertas, né, eles são muito insistentes, não tem vergonha de fazer essa insistência. Também não tem receio de repetir, eles vão perguntando, vão fazendo abordagens até que tu vai, mesmo que tu diga que não, daqui a pouco eles voltam a abordar, né? Então eles têm essa persistência comercial. Talvez seja lá da origem, né? Então, importante entender que não é uma ofensa para eles fazer uma negociação e não é uma ofensa para eles, e por isso talvez essa questão da cultura, né? Pode oferecer, pode barganhar, pode negociar, eles não se importam. Inclusive, eles fazem questão que você faça isso. Porque aqui o brasileiro a gente tem um pouco disso, vou lá, oferta, o cara, pois nesse momento não quero, no dia seguinte tu já não conversa mais com ele, né? Lá não, eles vão te insistir no dia seguinte, dali 2 dias de novo, dali 5 dias tu recebe uma mensagem, eles vão insistir. Querem vender. Eles vão vender, e assim eles ganharam o mundo, né? Então se tu olhar na época desde do comércio da seda, né, que eles ganharam até agora, então... conquistaram o mundo em função disso. Resiliência e aceleração. E nesse fato que também eles não têm medo de produzir coisas. Então, o que tu imaginar, eles podem produzir. Então, essa é uma questão que nós temos que levar para o nosso aprendizado. Por quê? Competir com produtividade é muito difícil. E não é porque eles têm mão de obra mais barata, não é tanto isso aí, tá? Tem sim algumas flexibilidades diferentes lá. Mas é porque eles pensam na produtividade. Quando eles pensam esta caneta aqui, por exemplo, eles vão pensar assim, como é que eu faço 1 milhão por hora? Entendeu? É mais ou menos assim. E aí eles investem em máquina e processo e organização para fazer aquele 1 milhão por hora, porque daí ele vai ser competitivo produzindo 1 milhão por hora. Então eles pensam muito na escala de qualquer produto, qualquer coisa, essa xícara, microfone, isso que eles querem volume, né? Então acaba sendo uma cultura deles, de quando eles pensam num negócio, nós vínhamos falando sobre isso, né? Eles pensam no negócio já, quando eles vão formar um negócio, eles não pensam num negócio para vender, que nem a gente pensa que ao vender aqui um negócio começar pela região de Passo Fundo, né? O nosso modelo mental tem um pouco a ver com isso. Eles já pensam no negócio assim, qual é o continente, como é que eu faço, né? Qual é o país que eu consigo botar esse produto, porque eles já fazem para fazer. É isso aí, já pensa o negócio para... Penso na quantidade e tudo, mas também como é que está assim, voltando também para a qualidade do produto, alguns produtos, né? Cada vez mais aceleração. Sim. Depende do comprador, o que tu quer comprar também, acho lá. A China, tempos atrás, o pessoal dizia que competia muito por questão de preço com qualidade baixa. Hoje, o chinês, as empresas chinesas, eles têm praticamente 3 níveis de produtos. Então, tu quer um produto com uma alta qualidade, eles vão te trabalhar o preço, esse aqui é o valor. Aí tu quer negociar, eles pegam volume, mas eles negociam. Tem um produto intermediário e tem um produto de baixo custo. Então, eles querem fazer negócio. Isso como o Jefferson trouxe, assim, eles são insistentes. Em algum momento, eles vão fazer um negócio contigo. E não precisa ser imediato. Se for imediato, melhor. Então, o chinês ele é insistente nesse sentido e muito competitivo. E uma outra curiosidade interessante é que a gente entende assim, que a competitividade em alguns segmentos ela vem aumentando nos últimos anos. Então, uma estratégia para a empresa recuperar margem tem a ver com importação. Então, esse foi um dos motivos de alguns empresários que já consumiam aqui, compravam de importadores e o mercado dele está competitivo, ele precisa melhorar a margem. Então, ele foi para a China e identificou o fornecedor do antigo importador dele. Para tentar um canal direto. Exatamente. Então, no planejamento estratégico, a gente vem trabalhando isso.
como ter uma margem saudável para o teu negócio. Se tu vem diminuindo, bom, então a importação é algo que você precisa analisar. Claro que não é qualquer negócio, porque depende de recursos financeiros, depende de parceiros para fazer todo o processo de importação também. Claro. Mas, assim, em algum momento tem que colocar em análise quando a margem está em questão dentro da E para empresa. retribuir a propaganda do Jefferson aqui agora, vocês não orientam, então, por exemplo, assim, o empresário se aventurar, principalmente para essa questão linguística, mudança de cultura, daqui um pouco uma falta de conhecimento de qual local específico para ir. É importante ser acompanhado por uma consultoria para que a viagem seja assertiva, né? E aí é real mesmo, como a gente comentou anteriormente, a possibilidade dele abrir um canal direto de compra, de importação, ter contato direto com a fábrica, isso é possível. Somente nesta feira ou durante o ano é possível também realizar essas missões, vamos chamar assim? Bom, então a China, essa Canton Fair é a maior feira do mundo, mas eles têm várias outras feiras. Okay. Essa é uma feira de importação e exportação. Ela ocorre 2 vezes ao ano. E ela tem produtos específicos de uma etapa e de outra etapa. Perfeito. Às vezes o empresário ele pode ir numa etapa que não é específica do segmento dele, mas tem fornecedores também. E ao longo do ano ocorrem feiras específicas. Então, a feira de mercado pet. Tem outra feira na China, que também é a maior do mercado pet, né? Mas não é a Canton Fair. Então o empresário ele precisa preferencialmente ir numa feira do segmento e numa feira mais aberta, porque também uma característica que a gente observou foram empresários que já atuam com uma gama de produtos, foram lá para trabalhar outros produtos para os mesmos clientes. Então a gente percebeu isso, que ele enxergou outros produtos, esse produto aqui eu posso incluir no meu portfólio e já tem uma possibilidade de importar. E uma outra questão, parece que a China, essa questão está distante de fazer negócios, é tipo isso. Não, eles querem fazer negócio, eles querem vender. Então eles estão abertos a isso. Agora, é importante sim ter parceiros, porque tem a questão do documentação para importação, cotação de frete internacional, tem o melhor momento, a questão do dólar, do câmbio. Então tem vários fatores que a empresa precisa ter esse assessoramento, né, para que ela consiga fazer um processo adequado e chegar ao produto vai ter que no fazer país. uma estratégia, um plano de negócios, né? Perfeito, perfeito. Mas só fazer uma observação em relação a isso. Por que a gente aproveita o evento, né? Também tem por uma questão de otimização do tempo e do recurso, né? Ok. Daí tu aproveita o evento para conectar. O caso, quando a gente fez a Dubai na outra vez, a gente foi para a maior feira de inovação, mostra de inovação do mundo também, que acontece, né? E aí, Dubai, tudo que eles gostam de fazer também, eles gostam de dizer que é o maior do mundo, né? Então, e agora tem a Arábia aproveitamos Saudita, o evento, mas visitamos já, aproveitamos visitar empresas, também fizemos outros roteiros. Mas aproveita o evento porque ele já é o ápice daquele momento. E as pessoas estão mais preparadas para isso. Pegando o exemplo, já conectando com a tua outra pergunta também lá. O hotel que nós estávamos, eles prepararam um cardápio mais americanizado, vamos dizer assim, né? Para café da manhã, com coisas assim que não é tradicional tanto deles, mas porque estava além de nós, de brasileiros, tinha outros brasileiros e tinha outros da América do Sul também, né? Tinha argentinos lá, tinha o pessoal que eu vi do Chile. Então, a feira deles é a nível mundial. É isso, né? E aí, essa é a vantagem do você ir naquele período da feira, que daí o pessoal também se prepara para receber um maior volume de gente. Até uma coisa muito simples, que é uma curiosidade importante, né? Como lá tu tem bloqueio para redes sociais e o próprio WhatsApp, né? Nesse período de feira, o governo ele dá uma relaxada. Então, nós usávamos com mais... Tinha lapsos, né? Não precisava usar tanto VPN. Mas senão Por quê? Porque do período da feira o governo já sabe, vem muito estrangeiro e também não quer bloquear tanto, né? Comunicação, claro. Para facilitar. Agora, no normal, lá, se tu vai fora do evento, eu encontrei sexta-feira passada um empresário aqui de Passo Fundo que está indo para lá agora. Okay. Mas ele está indo porque ele é parte de uma rede nacional de distribuidores e a indústria está levando eles para lá para uma imersão, para um trabalho bem específico, que é muito bacana, vale a pena também. Então, só voltando na questão, é mais aproveitar os eventos locais, ajuda no processo para poder otimizar o tempo e o dinheiro mesmo, né? Porque é lá do outro lado do mundo, demora 2 dias para ir, 2 dias para voltar, são 4 dias, né? Aí tu tem que aproveitar o tempo lá. Tem que otimizar. Mas bom, Jefferson, aí vamos pensando no futuro dos negócios. As mudanças estão muito rápidas, muito acelerada, tecnologia, as transações comerciais daqui a alguns anos, como é que tu está vendo isso? Qual é a tendência que vai prevalecer?
Então, a gente está num mundo acelerado. E vocês nessa consultoria tem que estar acelerado também. O que tu vê esse mercado e como é que está esse mundo do negócio, essas mudanças rápidas? Todas as empresas estão se questionando, né? Porque a pandemia foi o divisor de águas nisso, né? Só que nós demoramos um pouco para entender. Ainda talvez não estamos entendendo todos os canais possíveis para vender os nossos produtos, né? Tem muita ainda empresa enraizada no modelo anterior. Então, o cara que tinha só representante, por exemplo, ele mantém a mesma loja de representante. E quer continuar vendendo mais, não que não possa continuar com o canal do representante. Ele está dizendo que tem que pensar em multicanais. Então, como é que eu penso no vender também pela rede social? Talvez usar um influencer, usar algum site importante, né? Usar outros canais de venda para o meu produto, para o meu serviço. O Brasil está se especializando um pouco nessa história do serviço. Como eu falei antes, produtividade da China é muito difícil nós competir. Muito difícil mesmo. Vai ter produto, esse caderno, sei lá. Então nunca vai chegar o custo deles, né? Então nós vamos ter que agregar em serviço. E o Brasil vem se especializando em serviço. Nós conseguimos oferecer serviços, tanto que se nós olhar o nosso PIB, né, o percentual de serviços ele tem sido cada vez mais significativo, porque tem a ver com isso, né? Então acho que esse diferencial cada um vai ter que encontrar para dar toque adicional para fazer-se presente nesse mercado. A nossa cidade vende bastante serviço. Vende. Educação, saúde, prestação de serviços, questão de logística nossa, também nós vendo o nosso fator local. Perfeito. Nós somos interioranos aqui, mas vendedores estamos no centro da América Latina, hipoteticamente, ou da logística. Perfeito. Passo Fundo. Uma cidade de oportunidades. Depois eu até passo para o Alessandro para falar um pouquinho mais de mercado também, que o Alessandro também já teve experiências na área como diretor de mercado. Mas aproveitar que provavelmente o nosso podcast possa ser ouvido por alguém ou assistido por pessoas de fora daqui, né? Realmente, Passo Fundo ele é um centro, reforço aqui que nós somos um centro de influência. O que acontece em Passo Fundo ele reflete para várias cidades da região. Isso estou te dizendo, não é um estudo do IBGE, inclusive, que mostra as capitais de influência e o Passo Fundo é uma capital de influência do Brasil. De segundo nível, mas porque as de primeiro nível são as capitais mesmo, né? Então, a gente tem muita oportunidade aqui. Pegando essa questão da logística que tu falou, nós temos um centro aqui que permite fazer distribuição para vários municípios da região. Nós temos um mercado consumidor de serviços que vem a Passo Fundo, né, que se abastece aqui durante o dia e volta para a sua cidade no dia seguinte, né? Questões logísticas como o aeroporto mesmo, né, essas coisas ajudam bastante. Tenho viajado seguido, né, tenho visto todos os voos lotados, praticamente. Todos os voos que eu pego aqui, tanto para ir quanto para voltar, lotados sempre. Então, significa que a gente também está já transacionando e se relacionando com o mundo mais facilmente. Então, estamos no Rio Grande do Sul, para quem está nos vendo de fora, estamos no interior do Rio Grande do Sul, mas estamos conectados com o mundo. Facilmente hoje isso acontece. Excelente. E para ouvir também do Alessandro sobre essa questão de mercado e a experiência dele, e depois também eu gostaria que o Jefferson contribuísse. Muitos empreendedores vão acompanhar esse episódio com toda certeza, e aí eu queria que vocês nos falassem, assim, na visão de vocês, quais que são as principais habilidades que um empreendedor, um empresário precisa ter para o cenário atual e para o que está por vir? Bom, uma delas, o cenário atual, tem a ver com a resiliência, porque o nosso estado passou por algumas situações, assim como o nosso país, pela questão da pandemia, mais recentemente das enchentes, mas a gente percebe que o empresário tem alguns períodos assim, que ele tem um faturamento, a empresa está indo muito bem, margens boas, aí tem um período, às vezes com relação até à questão do agronegócio, que não é um período que está na menor produtividade, então a empresa dele, o dinheiro está circulando, circula menos dinheiro por um período, ele precisa se preparar para esse novo momento, mas ali na frente o mercado volta, né? Então, uma das características tem a ver com resiliência. E uma outra questão que o empresário, ele precisa estar sempre em desenvolvimento, sempre curioso, por mais que alguns, né, não foram para a China, mas tem clientes nossos que na sequência já
aproveitaram a oportunidade, já se conectaram com empresas que lidam com importação e exportação, já estão fazendo importação. Então, se o empresário ele pode assistir vídeos, acompanhar muito a questão nas redes sociais, ele tem que estar acompanhando o que está acontecendo. E acompanhando fatores macroeconômicos, questão de juros, questão do próprio câmbio, porque isso impacta, vai descendo, cascateando, como a gente fala, mas vai impactar no negócio dele. Então, o empresário ele tem que estar sempre com o radar ligado, ele e com a equipe dele. E um desafio que a gente vê também para o empresário é formar um time nível tático. Porque muitas vezes o empresário, ele começa a empresa, começa a crescer a empresa, ele monta um time, mas chega um momento que ele tem um grupo maior de pessoas e precisa do nível tático. Então esse é o desafio que a gente tem percebido do investimento em pessoas para se tornarem gestores de pessoas. Que entendem do produto, que entendem do serviço, que entendem de finanças, que entendem de mercado, mas precisam cada vez mais liderar pessoas e conseguir obter bons resultados aí para se manter competitivo. Falando um pouquinho da nossa região, Passo Fundo, eu vejo com um mar de oportunidades. Eu trabalhei em outras regiões, eu nasci em Porto Alegre, mas vim para Passo Fundo nos últimos anos. Estou aqui há 14 anos e eu vejo uma cidade que tem oportunidades. Ele quer empreender na indústria, fazendo uma análise adequada, tem oportunidade. Quer empreender no comércio, tem. Serviços, tem. No agro, tem. O que é importante é ele ter muitas informações, manter sempre um networking ativo, participar de eventos, se relacionar com os empresários, ouvir muito dos desafios dos empresários, porque no início dos negócios os desafios são grandes e tem que superar esses desafios com resiliência para chega no momento adequado, que o mercado está bom, a marca está consolidada, vai vir um período bom de oportunidades. E depois vem outro ciclo com novos desafios e o empresário tem que saber que isso vai acontecer e se preparar e nunca se acomodar. Claro. Nunca, se estiver no primeiro lugar, naquele segmento dele, ele tem que estar, que o segundo tá atrás dele, louco para passar ele. Então ele tá, igual a Fórmula 1, tu tá em primeiro, tu tem que ir melhorando, cada volta fazer o melhor que tu puder. Muito bem. E Jefferson, o que tu nos conta? Quais habilidades você elencaria aí como chave? Sim, talvez eu só acrescentaria aqui essa habilidade de mobilização e gestão de gente, né? Acrescentaria um pouco, dando um foco mais para isso. Cada vez mais a gente tem tido diferentes gerações entrando no mercado de trabalho, com expectativas diferentes, e talvez o jeito que a gente estava tratando mudou, né? E a gente precisa saber gerenciar equipes diferentes, pessoas de uma geração nova, com pessoas que já estavam ali, e ao mesmo tempo, quando a gente fala de gestão de gente, também tem as pessoas que a empresa se relaciona, né? Seja fornecedor, seja cliente, seja parceiros chaves. Então, ela mudou o jeito, né? Uma vez eu mandava no mercado, dava um jeito, dava um grito e resolvia a situação, né? Mandava, funcionário tem que fazer tal coisa, resolve e deu, né? Mudou isso, né? Mudou bastante e radicalmente e tá forçosamente fazendo as pessoas ter que olhar para isso. Então, eu diria que uma habilidade adicional é a gestão de gente que precisa ser cada vez mais praticada. Muito bem. Mas bom, Alessandro, Jefferson aí, prazer enorme estar com vocês hoje aqui, esse bate-papo aí. Então, antes do encerramento, nós gostaria de cada um de vocês, já deixaram também, né? Umas dicas aos nossos ouvintes ali que estão buscando inovar. Então, em seus próprios empreendimentos, qual é a dica que vocês dariam aí, um conselho, enfim, uma mensagem uma final. Uma mensagem final aí, o que vocês deixariam para nós aí? Quem tá nos... O número do WhatsApp? Não, sacanagem. Pode ser. Bom, então a mensagem final é que temos muitas oportunidades, temos muitas ideias, mas é importante arriscar, ter coragem, praticar. Nem sempre vai acertar, mas a gente precisa acertar mais do que errar. Ter boas relações, manter sempre, como eu falei anteriormente, um network, uma rede ativa, estar o radar ligado às inovações, porque a gente costuma dizer que a qualidade do produto, serviço, atendimento garante o presente, mas é a inovação que garante o futuro dos negócios. Então a gente precisa estar sempre olhando isso, mas assim, a persistência e resiliência, com certeza vamos chegar a ter ótimos resultados. Excelente. Jefferson. Eu talvez possa complementar um pouco, talvez puxando um pouquinho a brasa pro meu assado, pro nosso assado aqui, né? Como diz o gaúcho, se tiver alguém de fora não entender essa... né, tem que cuidar porque a gente fala pro mundo hoje, né? Então, contem com... reforçar essa questão, contem com um apoio sempre, né?
vale a pena isso, tá? Então, se não é uma consultoria, ou é um conselho, ou é uma assessoria de alguém, vale a pena buscar esses inputs, essas entradas, né, essas ideias novas para te conseguir acrescentar no teu negócio. Então, nós temos ainda uma cultura do gaúcho que é uma cultura ainda fechada, né? Difícil de tu ter essa abertura. Mas com certeza eu vou dizer isso pelos clientes que a gente tem hoje, né? Talvez não estou querendo ser prepotente, estou inclusive convidando para que cada um que estiver nos assistindo quiser olhar no nosso site, escolher qualquer cliente que estiver ali com a sua logotipo, quiser contatar ele para ver os resultados que ele tem tendo uma consultoria, faça isso, faça esse exercício. Mas conte com alguém no seu negócio, ou seja, mas tem um familiar mais experiente, chama ele para olhar o teu negócio junto. Porque às vezes o teu problema está tão grande na tua cabeça que tu não enxerga a solução, tu está tão envolvido que tu não enxerga as soluções. Então busque isso, busque esse apoio, porque isso pode ajudar. E não é, estou puxando a brasa, mas porque a consultoria é um dos meios, não é o único, né? Também participo de alguns conselhos também, que é uma lógica que hoje a governança tem sido aperfeiçoada a cada momento. E tenho tido experiências muito positivas. O pessoal começa tímido na discussão de conselhos e depois não quer mais largar de ter conselho. Por quê? Porque passa a ter um olhar diferente, passa a ter uma esfera que ela precisa, entre aspas, prestar contas, e faz com que também, force com que o time que está ali também tenha que entregar coisas diferentes. Então, ele dá um ritmo diferente para o negócio. Então, busque apoio, busque ajuda, busque interagir, porque isso vai fazer a empresa com certeza crescer e se desenvolver. Excelente. A gente agradece muito o tempo de vocês, né? O espaço que vocês ocuparam aqui, compartilharam ideias, dicas valiosas, experiências diferentes. Isso vai enriquecer muito quem nos acompanha. Provavelmente vamos ter que repetir esse encontro aqui no futuro breve. A gente agradece, a gente brinca aqui que quando a conversa é boa, o tempo voa, e realmente voou. E aí a gente convida todos também a nos acompanhar nas redes sociais, seguirem nossas redes sociais, o nosso site, tem outros episódios, outras temporadas do Guedes Connection, sempre conectando o direito, o empreendedorismo e inovação. Muito obrigado.